Pode parecer estranho te dizer isso, mas quanto mais você se esforça para alcançar seus objetivos, mais eles parecem escapar. E se eu te dissesse que esse esforço constante pode ser a própria razão pela qual você ainda não os atingiu? Eu sei. Soa absurdo, mas a verdade é simples. Você não alcança o sucesso através do trabalho árduo. Você o alcança ao decidir. E quando você decide de verdade, o universo se curva à sua decisão. A maioria das pessoas passa a vida inteira correndo, se esforçando, apagando incêndios, e ainda assim sentem que não estão chegando a lugar nenhum. Elas acreditam que estão sendo produtivas, mas na realidade estão apenas ocupadas. Há uma enorme diferença entre movimento e progresso, e essa diferença se chama clareza. Sem clareza, você poderia passar anos subindo uma escada apenas para perceber lá no topo que ela estava encostada na parede errada. Conheço bem essa sensação. Houve um tempo em que eu trabalhei duro, extremamente duro. Mudei de emprego, fiz horas extras, acreditando que quanto mais eu me esforçasse, mais perto chegaria do sucesso. Mas o resultado era sempre o mesmo: estresse, dívidas e uma sensação persistente de vazio. Eu não tinha um alvo definido. Estava apenas reagindo à vida em vez de criá-la. A clareza é a força invisível por trás de todas as grandes conquistas. É o momento em que você para de viver na mediocridade e começa a ver com exatidão o que você quer. A mente humana é como uma lente. Se está desfocada, a energia se dispersa. Mas quando você ajusta esse foco, a luz se concentra e atravessa o obstáculo à frente. O mesmo se aplica aos seus resultados. Se você não sabe exatamente o que quer, sua mente subconsciente não tem como trabalhar a seu favor. E aqui está o segredo que a maioria das pessoas ignora. O subconsciente é o verdadeiro motor do comportamento humano. Ele opera em 95% das suas ações diárias, de acordo com estudos da Universidade de Stanford. Isso significa que se sua mente consciente quer uma coisa, mas seu subconsciente está confuso, nada se materializa. É como acelerar um carro com o freio de mão puxado. Então eu te pergunto, o que você realmente quer? E não estou falando de respostas genéricas como ser feliz ou encontrar o sucesso. Estou falando de clareza específica, tangível, emocionalmente envolvente. Você já escreveu seus objetivos? Já se perguntou por que você os quer? Quando comecei a estudar a mente humana, percebi que quase ninguém faz isso. A maioria das pessoas passa a vida tentando resolver problemas que não estão diretamente relacionados ao que elas realmente desejam. Elas se preocupam em pagar contas, mas não se perguntam por que nunca conseguem criar abundância. Elas tentam consertar sintomas sem entender a causa raiz. A clareza é o antídoto para essa confusão. Lembro-me do dia em que um mentor me perguntou: o que exatamente você quer da vida? Eu não soube responder. Senti-me exposto, envergonhado, como se tivesse passado anos trabalhando duro por algo que nem sabia o que era. Naquela noite, sentei-me com um caderno e escrevi tudo o que eu desejava, sem reservas. Casas, viagens, liberdade financeira, propósito, impacto. E enquanto escrevia, percebi que algo dentro de mim estava mudando. Era como se uma nova direção surgisse. Eu não tinha ideia de como alcançaria tudo isso, mas pela primeira vez na minha vida, eu sabia aonde queria ir. E esse foi o momento em que tudo começou a mudar. Porque quando você define o destino, o caminho começa a se revelar. A clareza não é apenas mental, é vibracional. Tudo no universo responde à frequência que você emite. Quando você está confuso, envia sinais contraditórios. É como sintonizar duas estações de rádio ao mesmo tempo. Mas quando há foco, o universo responde. É por isso que pessoas com objetivos bem definidos parecem ter sorte. Não é sorte, é alinhamento. E a ciência prova isso. Pesquisas da Harvard Business School mostraram que indivíduos que escrevem metas claras e visualizam seus resultados são até 10 vezes mais propensos a alcançá-las do que aqueles que apenas pensam no que querem. Escrever seus objetivos é o primeiro passo para transformar um desejo em um comando. Agora, observe como as pessoas vivem.
Elas reclamam da rotina, da falta de tempo, de estarem sobrecarregadas, mas se você perguntar aonde exatamente elas querem ir, poucos conseguem responder. Elas vivem como passageiros distraídos em seus próprios carros, esperando que alguém as leve para um lugar melhor. Mas a verdade é que ninguém fará isso por você. A direção está em suas mãos. O problema é que muitos têm medo de escolher um caminho e cometer um erro. Então preferem não escolher. Mas a indecisão é a maior prisão que existe, porque impede você de avançar. E quando você não escolhe, o mundo escolhe por você. O resultado é a sensação de estar preso em uma vida que não reflete quem você realmente é. Clareza é coragem. A coragem de olhar para dentro e admitir o que você realmente quer, mesmo que pareça grandioso demais, improvável demais, distante demais. Quando você define um objetivo ousado, algo dentro de você desperta. Você começa a ver oportunidades que antes eram invisíveis. Seu cérebro ativa o sistema de ativação reticular, o filtro neurológico responsável por notar tudo o que é relevante para seus interesses. É por isso que, quando você decide comprar um carro vermelho, começa a ver carros vermelhos em todo lugar. Eles sempre estiveram lá. A diferença é que agora sua mente está programada para notá-los. A mesma coisa acontece com as oportunidades. Elas não aparecem do nada. Elas estavam lá o tempo todo esperando você as ver. E é aqui que muitas pessoas se auto-sabotam. Elas esperam sentir motivação para ter clareza, mas é o contrário. A clareza precede a motivação. Quando você sabe o que quer, seu corpo e sua mente se alinham. A ação se torna natural. Você não precisa se forçar a acordar cedo, estudar ou se disciplinar. Você simplesmente faz, porque tem um porquê forte o suficiente. É o propósito que acende o fogo da consistência. Sem ele, qualquer obstáculo parece uma razão para desistir. Com ele, nenhum desafio é grande o suficiente para te parar. Então, se você realmente quer mudar seu patamar, pare tudo por um momento. Feche os olhos, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero? Imagine-se vivendo essa realidade. Sinta o que você sentiria se já fosse sua. Veja as cores, os sons, as pessoas ao seu redor. Sinta o orgulho, a gratidão, a paz. É assim que começa. Tudo o que existe foi criado duas vezes. Primeiro na mente, depois no mundo físico. A casa em que você mora, o telefone que você usa, o carro que você dirige, tudo isso nasceu do pensamento de alguém que teve clareza suficiente para agir. Agora é a sua vez. Porque se você não decidir o que quer, você acabará vivendo os sonhos de outra pessoa, alguém que decidiu antes de você. A clareza não é apenas o começo do sucesso, ela é o sucesso em seu estado de semente. A forma como você começa o dia define o ritmo para tudo o que se segue. O que a maioria das pessoas ainda não entendeu é que os poucos minutos iniciais da manhã são o divisor de águas entre repetir o passado ou criar um futuro completamente novo. Você já notou como é comum acordar com o alarme, pegar o telefone e mergulhar imediatamente em mensagens, notícias, redes sociais, preocupações do trabalho e contas a pagar? É como mergulhar em um turbilhão antes mesmo de colocar os pés no chão. E o pior é que isso se torna automático. Você nem percebe, mas seu cérebro já acorda em estado de alerta, inundado por dopamina e cortisol, os hormônios do estresse e da urgência. Nesse momento, sua mente não está criando, está apenas reagindo. E se você passa a manhã reagindo, seu dia inteiro seguirá o mesmo padrão. Meu mentor, Earl Nightingale, costumava dizer: os 5 primeiros minutos do seu dia são o mapa do seu destino. Eu ouvi isso e, a princípio, confesso, ignorei. Mas com o tempo, percebi que ele estava absolutamente certo. Quando você acorda, seu cérebro está em estados de ondas cerebrais alfa e teta, o mesmo estado que usamos na meditação profunda ou na hipnose. É nesse momento que sua mente está mais receptiva, mais aberta, mais maleável. Pesquisas conduzidas na UCLA mostraram que, durante esse período, logo após acordar, a neuroplasticidade atinge seu pico.
É como se o cérebro fosse uma massa de argila fresca, pronta para ser moldada. O que você pensa e sente nesse momento se imprime com mais força em suas conexões neurais, definindo não apenas o tom do dia, mas também como você percebe a vida. Eu não entendi isso até começar a prestar atenção aos meus próprios hábitos. Havia dias em que eu acordava já pensando em problemas, contas, compromissos, prazos, coisas que eu ainda não tinha feito. E sem perceber, eu estava programando minha mente para a escassez e a preocupação. O resultado? Mais situações que me faziam sentir falta de tempo e dinheiro. Foi então que decidi mudar. Comecei com algo simples. Ao acordar, antes de qualquer outra coisa, ficava em silêncio por alguns minutos. Respirava profundamente, sentia meu corpo e me fazia 3 perguntas poderosas. Quem eu quero ser hoje? Como eu quero me sentir hoje? E o que eu quero criar hoje? Essas 3 perguntas mudaram completamente a forma como eu via o mundo. Quando você começa o dia com intenção, tudo muda. Porque intenção é foco, e foco é energia. E energia é o que cria resultados. Pense nisso. Você atrai o que é compatível com seu estado interno. Se você acorda em ansiedade, atrairá pressa, confusão, erros. Se você acorda em paz, atrairá clareza, sincronicidade e fluidez. Isso não é mágica, é física. O universo responde à vibração, e sua vibração é determinada pelo seu estado emocional. Quando você começa o dia em equilíbrio, todo o seu corpo entra em coerência. Seu coração, cérebro, respiração, tudo se alinha. A ciência chama isso de coerência fisiológica, e estudos do HeartMath Institute mostram que ela melhora suas habilidades de tomada de decisão, aprimora seu foco e fortalece seu sistema imunológico. Mas aqui está a ironia. As pessoas dizem que não têm tempo para esse tipo de prática, e ainda assim passam horas todos os dias reagindo a distrações. Eu costumava ser assim. Acordava e mergulhava direto no trabalho, acreditando que estava sendo produtivo. Mas produtividade sem consciência é apenas movimento sem direção. Quando comecei a reservar 10 minutos logo pela manhã, só para mim, percebi que ganhava horas ao longo do meu dia. As decisões se tornaram mais simples, as ideias fluíam e as conversas até pareciam mais leves. Era como se o mundo começasse a responder de forma diferente. Lembro-me de uma época em que minha vida era um caos completo. Eu estava dirigindo uma empresa, viajando constantemente, sem descanso. Meu corpo e mente estavam no limite. E um dia, sentado em um quarto de hotel, exausto, percebi que não era a vida que estava desorganizada. Era eu. No dia seguinte, acordei antes do sol. Abri a janela. O ar estava frio, o céu ainda um tanto escuro. Sentei e respirei. Apenas isso. Respirei. E pela primeira vez em muito tempo, senti silêncio dentro de mim. A partir daquele dia, nunca mais comecei uma manhã sem me reconectar com esse espaço interior. E curiosamente, quanto mais eu me aquietava, mais oportunidades apareciam. Negócios se fechavam com facilidade, encontros improváveis aconteciam, ideias surgiam exatamente na hora certa. Foi então que entendi. O mundo externo é um espelho fiel do meu estado interno. Pense no seu próprio dia. Quantas vezes você acorda já se sentindo atrasado? Quantas vezes você se levanta com a cabeça cheia de preocupações, convencido de que precisa correr para dar conta de tudo? Esse impulso de urgência é o que leva milhões de pessoas a viverem no piloto automático, acumulando estresse, ansiedade e fadiga. Mas a verdade é que você não precisa correr para alcançar nada. Você precisa se alinhar. E esse alinhamento começa todas as manhãs, nos primeiros momentos em que você desperta. Há um princípio simples que gosto de lembrar. Uma mente desperta cria o dia, e o dia molda a vida. Se você muda o começo, você muda o enredo. Acordar não é apenas abrir os olhos, é escolher conscientemente quem você será hoje. E cada manhã é uma nova chance de reescrever sua própria história. Quando você desperta com clareza e intenção, as mesmas circunstâncias que antes pareciam obstáculos começam a se reorganizar em oportunidades. As pessoas reagem de forma diferente a você.
As conversas adquirem outro tom e o tempo parece se expandir. Então, amanhã, quando seu alarme tocar, não se apresse. Faça uma pausa por um momento. Respire. Sinta o silêncio antes do barulho. E lembre-se, nesses minutos de silêncio, você não está apenas começando mais um dia. Você está recriando sua realidade. E é assim que dias comuns se transformam em vidas extraordinárias. A palavra tentar é um dos maiores ladrões de sonhos que existem. Ela soa inofensiva, mas é um disfarce sutil para a indecisão. As pessoas dizem o tempo todo: vou tentar mudar, vou tentar começar, vou tentar fazer as coisas de forma diferente. Mas o que elas estão realmente dizendo é: ainda não decidi. Porque o verdadeiro poder não está em tentar, está em decidir. Quando você tenta, já está deixando uma brecha para desistir. É como dizer a si mesmo: se não der certo, tudo bem. Mas quando você decide, não há plano B. Há apenas o caminho. E o caminho se ajusta a você enquanto você o percorre. Percebi isso de uma forma muito simples. Certa vez, durante um seminário, pedi a um homem que tentasse se levantar da cadeira. Ele se levantou. Eu disse: não, você não entendeu. Eu pedi para você tentar. Ele riu, sentou-se e tentou novamente. E ficou ali, meio em pé, meio sentado, sem saber o que fazer. Naquele instante, a sala inteira entendeu. Tentar é o mesmo que estar preso entre o sim e o não. E é precisamente nesse limbo que a maioria das pessoas vive. Elas querem mudar, mas também querem o conforto de permanecer as mesmas. Querem liberdade financeira, mas não querem largar a segurança de um salário fixo. Querem começar um negócio, mas não querem correr riscos. E é esse estado de dualidade que destrói o progresso. A mente humana não responde à ambiguidade. Quando você diz, vou tentar, seu subconsciente entende que não há um comando claro. E se não há clareza, não há movimento. A neurociência explica isso de forma fascinante. O cérebro é programado para economizar energia, e decisões incertas criam um conflito interno que o corpo interpreta como perigo. Então, ele paralisa. Você adia, procrastina, se distrai. Não porque você é preguiçoso, mas porque sua mente não recebeu um sinal claro do que fazer. A decisão é o gatilho que remove o bloqueio. É o que faz o cérebro entrar em ação e alinhar o corpo com seu propósito. Foi exatamente isso que transformou minha vida. Quando li pela primeira vez Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, algo despertou dentro de mim. Eu ainda era um bombeiro em Toronto, sem dinheiro e sem perspectivas, mas com um novo pensamento zumbindo na minha cabeça. E se eu simplesmente decidisse mudar? Naquela época, eu estava ganhando cerca de $4.000 por ano, uma renda estável, mas limitada. E um dia, olhei para aquele uniforme e pensei: não posso passar a vida servindo ao medo. Pedi demissão. As pessoas me chamaram de louco. Disseram que eu estava cometendo um erro enorme. Mas dentro de mim havia uma certeza inabalável. Eu não sabia exatamente o que aconteceria, mas sabia que não voltaria atrás. Essa decisão aparentemente imprudente me levou a abrir meu primeiro negócio de limpeza. No primeiro ano, faturei mais de $100.000. E tudo começou não quando eu sonhei, mas quando eu decidi. A diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que ficam pelo caminho não está na sorte ou no talento. Está na capacidade de decidir rapidamente e agir com fé. A vida responde à decisão, não à hesitação. Quando você se compromete com algo, o universo inteiro se reorganiza para abrir o caminho. Isso não é filosofia barata, é uma lei natural. Pense nos grandes nomes da história: Steve Jobs, Oprah Winfrey, Elon Musk. Todos eles compartilham uma característica comum. Eles tomam decisões com convicção e ajustam seu curso à medida que avançam. Enquanto a maioria das pessoas espera ter todas as respostas antes de começar, aqueles que decidem criam as respostas no processo. Mas por que é tão difícil decidir? Porque decidir exige perda. Decidir é escolher um caminho e, inevitavelmente, deixar outros para trás. E os humanos temem a perda mais do que desejam o ganho. Um estudo conduzido pela Universidade de Stanford mostrou que a dor psicológica de perder algo
é o dobro da intensidade do prazer de ganhar algo novo. É por isso que tantas pessoas vivem presas em empregos que odeiam, relacionamentos vazios e rotinas sem propósito. Preferem a dor conhecida à incerteza da mudança. Mas o preço dessa segurança é extremamente alto. É uma vida passando sem realização. Quando você diz, vou tentar, você está dizendo, ainda não confio em mim. E sem confiança nada floresce. Você tem que correr o risco. O ato de decidir é um ato de fé em si mesmo, em algo maior, que o caminho se revelará. A decisão libera energia. É como acender uma luz no escuro. Enquanto você hesita, tudo parece nebuloso. Mas no momento em que você diz, é isso, o cenário muda. As pessoas certas aparecem, as ideias certas fluem, as oportunidades se conectam. Aprendi que o momento perfeito nunca chega. Esperar por ele é como esperar o vento parar para atravessar o oceano. Você só aprende a navegar em meio ao movimento. A ação gera clareza, não o contrário. Frequentemente, pensamos que precisamos entender tudo para agir, mas é o oposto. Precisamos agir para entender. É por isso que sempre digo, comece onde você está, com o que você tem, e faça o melhor que puder. Porque uma ação imperfeita vale mais do que uma intenção perfeita. Talvez você tenha um sonho guardado, um projeto engavetado, uma ideia que surge de vez em quando e te faz sorrir, mas logo a dúvida se insinua. E se não der certo? A resposta é simples. E se der? E se este for o passo que vai mudar a sua história? E se o medo for apenas o teste final antes da liberdade? Já vi pessoas comuns transformarem vidas inteiras simplesmente porque disseram sim ao que sentiam em seus corações. Elas não esperaram para estar prontas. Elas decidiram e depois se prepararam. Gosto de pensar que a vida é como uma porta automática. Ela só abre quando você dá o primeiro passo. Se você fica parado esperando a porta abrir, ela permanece fechada. Mas no momento em que você se move, o mecanismo se ativa. A decisão é o movimento que desperta o mecanismo invisível do universo. Então, pare de tentar, analisar, esperar, decida. E veja o que acontece quando você finalmente diz um sim absoluto à vida. Porque no instante em que você decide, algo maior começa a decidir com você. A maioria das pessoas acredita que seus problemas vêm de fora, do trabalho, da economia, dos outros, do governo, da sorte. Elas apontam para tudo ao seu redor, tentando encontrar uma explicação lógica para o que não está funcionando. Mas a verdade, por mais desconfortável que possa parecer, é que o mundo externo é meramente um espelho do mundo interno. Nada muda lá fora se você não mudar o que está acontecendo dentro de você. Seu ambiente, suas oportunidades, seus relacionamentos, até mesmo seu saldo bancário, são reflexos fiéis do que você acredita ser possível. Quando você compreende profundamente isso, a vida deixa de ser uma luta e começa a se tornar uma criação consciente. Por muitos anos, eu não entendi esse princípio. Eu acreditava que se trabalhasse mais duro, as coisas se resolveriam. Então eu trabalhei até a exaustão, fiz horas extras, assumi muitos compromissos, tentei controlar cada um dos detalhes. E ainda assim, parecia que algo sempre escapava. O dinheiro vinha e ia embora. Oportunidades surgiam e evaporavam. Era como correr em uma esteira. Eu estava em movimento o tempo todo, mas nunca chegava a lugar nenhum. Culpei o sistema, o mercado, as pessoas. Até o dia em que percebi, o problema não era com o mundo. A questão estava na minha programação mental. Eu vivia em ressonância com a escassez, e o universo, sempre complacente, apenas me devolvia o que eu emanava. Tudo o que você experimenta está em sintonia com a imagem que você faz de si mesmo. Se você acredita que precisa lutar pelo dinheiro, o dinheiro virá com dificuldade. Se você pensa que é difícil encontrar boas pessoas, só encontrará aquelas que confirmam essa crença. E se você acredita que não merece prosperar, o sucesso lhe escapará, mesmo quando estiver ao seu alcance. É como se cada pensamento fosse uma senha vibracional, conectando você a realidades específicas.
E até que você mude essa senha, continuará acessando a mesma frequência de resultados. A física moderna chama isso de ressonância. O universo inteiro opera por meio de vibrações. Nada está parado. Tudo vibra. Quando duas frequências se alinham, elas se atraem. E o que as pessoas chamam de coincidência é, na verdade, apenas uma questão de compatibilidade vibracional. Se você vibra com medo, atrai mais medo. Se você vibra com abundância, atrai mais abundância. Não porque haja magia nisso, mas porque seu comportamento se altera de acordo com o estado interno que você cultiva. E o comportamento é o que gera resultados. Quando compreendi isso, parei de tentar mudar o mundo e comecei a mudar minha frequência. Percebi que minha autopercepção era o verdadeiro ponto de virada. Enquanto me via como alguém que precisava lutar, o universo me dava mais batalhas. Quando passei a me ver como merecedor da prosperidade, os caminhos se abriram. Comecei a agir diferente, a falar diferente, a pensar diferente. E pouco a pouco, tudo ao meu redor começou a se reorganizar. Não era mágica, era alinhamento. O exterior simplesmente seguiu a transformação interior. Lembro-me de um período em que tudo parecia dar errado. Eu ganhava bem, mas o dinheiro sumia tão rápido quanto chegava. Era como tentar encher um balde furado. Certo dia, cansado de me sentir derrotado, sentei-me em silêncio e comecei a observar meus pensamentos sobre dinheiro. E percebi algo chocante. Eu não acreditava que merecia tê-lo. No fundo, ainda havia um menino que via o dinheiro como algo distante, reservado para os outros, para aqueles que nasciam em famílias melhores, com mais estudo, mais sorte. Essa crença me fazia agir inconscientemente, sabotando meus próprios resultados. Quando comecei a reprogramar essa percepção, tudo mudou. Comecei a escrever afirmações positivas, visualizando minha vida com abundância, não como um sonho distante, mas como um estado natural. Comecei a me comportar como uma pessoa próspera, não em ostentação, mas em mentalidade. E pouco tempo depois, as oportunidades começaram a surgir de maneiras que eu jamais poderia ter planejado. Era como se a vida dissesse: agora você entendeu. E a verdade é que a vida sempre responde à maneira como você se sente sobre si mesmo. Estudos da Universidade de Yale mostram que emoções de abundância e gratidão ativam regiões cerebrais ligadas à criatividade e à tomada de decisões de longo prazo. Em contraste, emoções de medo e preocupação ativam o sistema de sobrevivência, que bloqueia sua capacidade de enxergar soluções. É por isso que pessoas em um estado constante de estresse tomam decisões ruins, enquanto aquelas que cultivam a paz interior parecem encontrar soluções improváveis. Não é coincidência, é biologia aliada à vibração. Mas mudar o mundo interior exige coragem, porque você precisa examinar crenças que foram reforçadas por anos, talvez por gerações. Sempre foi assim na minha família. A vida é difícil. Dinheiro não traz felicidade. Essas frases se repetem como mantras negativos, programando o inconsciente coletivo para a limitação. Quando você as repete, reforça o código vibracional da escassez. E quanto mais você acredita nelas, mais reais elas se tornam. Mas a boa notícia é que, assim como um pensamento cria uma realidade, outro pensamento pode transformá-la. Uma mulher que participou de um dos meus programas de treinamento estava presa nesse padrão. Ela trabalhava como enfermeira, fazendo turnos exaustivos, estava endividada e exausta emocionalmente. Quando a conheci, ela me disse: "Sinto que quanto mais trabalho, mais pobre fico." Respondi: "Isso é porque seu corpo está trabalhando, mas sua mente ainda está vibrando na escassez." Iniciamos um processo simples de reprogramação mental, afirmações diárias, visualização e gratidão intencional. Alguns meses depois, ela conseguiu uma promoção, iniciou um pequeno negócio paralelo e, pela primeira vez em anos, começou a economizar dinheiro. A realidade dela mudou porque ela mudou internamente. Nada muda de fora para dentro. Dinheiro, relacionamentos, saúde, tudo é um reflexo. Quando você se alinha internamente,
o mundo começa a refletir esse alinhamento de volta para você. É como se o universo dissesse: "Ah, agora entendi o que você quer", e envia mais disso. Portanto, antes de tentar consertar o mundo, ajuste seu estado interno. Pare de lutar contra as circunstâncias e comece a ajustar sua vibração. Sua frequência é seu ímã, e ela nunca mente. Dinheiro, sucesso e oportunidades não são produtos do acaso. São respostas diretas à vibração que você emite todos os dias. Tudo o que existe é energia em diferentes frequências. E nós, seres humanos, somos transmissores e receptores dessa energia o tempo todo. O problema é que quase ninguém percebe isso conscientemente. As pessoas pensam que estão buscando prosperidade, mas o que elas realmente emitem é medo, preocupação e dúvida. E o universo, que responde com precisão absoluta, devolve a elas exatamente mais situações que confirmam essas emoções. É por isso que aqueles que vibram com escassez atraem a falta, enquanto aqueles que vibram com confiança atraem a abundância. A ciência moderna confirma o que a espiritualidade sempre soube. Pesquisas da Universidade de Yale demonstraram que, quando você se conecta com emoções positivas como gratidão, esperança e entusiasmo, áreas cerebrais específicas ligadas à criatividade e ao raciocínio estratégico se ativam. São essas mesmas regiões que impulsionam a tomada de decisões inteligentes e o comportamento de longo prazo. Em contraste, quando você se apega à preocupação e ao medo, você ativa o sistema límbico, o centro de sobrevivência. E esse estado faz com que você perceba o mundo através de uma lente de ameaça. Você para de criar e começa apenas a reagir. É exatamente por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos de estresse e escassez, mesmo trabalhando arduamente. Elas não percebem que estão operando em modo sobrevivência e não em modo expansão. Tudo o que você sente se transforma em um sinal vibracional. E esse sinal é muito mais poderoso do que qualquer palavra. Não importa o que você diga que quer. O que importa é o que você realmente sente que é possível. Você pode repetir: "Eu quero prosperar 1000 vezes", mas se no fundo de você houver um medo profundo de não conseguir, o medo é o que o universo escuta. Ele sempre responde à emoção dominante, e é aí que entra o trabalho consciente. Elevar sua vibração até que ela seja compatível com a realidade que você deseja atrair. Aprendi isso na prática. Houve uma época em que eu ganhava muito dinheiro, mas nada ficava comigo. Eu sempre encontrava um jeito de gastá-lo, investir mal ou perdê-lo. Até que percebi que minha vibração interna ainda era de escassez. Eu não sabia como sustentar a abundância porque emocionalmente não me sentia digno dela. Meu corpo vibrava com preocupação, e a preocupação é a linguagem da perda. Então comecei um processo de reprogramação vibracional. Todas as manhãs antes de começar o dia, eu me colocava no estado emocional de alguém que já era próspero. Eu não esperava o dinheiro chegar para me sentir abundante. Eu me sentia abundante antes, e o dinheiro vinha como consequência. Essa é a chave que transforma tudo. Sentir primeiro, receber depois. A vibração sempre precede a manifestação. Quando você muda seu estado interno, o mundo físico começa a se reorganizar de acordo com essa nova frequência. É como mudar de estação de rádio. A música não aparece do nada. Ela sempre esteve lá, apenas fora do seu alcance de sintonia. A abundância já existe. Você só precisa ajustar seu dial interno para ouvi-la. E talvez isso pareça muito simbólico, mas é profundamente real. O físico quântico Max Planck já dizia que toda matéria é meramente uma vibração de energia em diferentes densidades. Quando você entende isso, percebe que nada está separado. Você e o universo estão em constante comunicação vibracional. E essa comunicação acontece principalmente através do que você sente. Se dentro de você houver gratidão, paz e confiança, o campo ao seu redor se expande, e isso literalmente altera as circunstâncias que surgem em sua vida. Lembro-me de uma situação marcante. Eu estava em um ponto em que tudo parecia desmoronar.
perdi contratos, investimentos e minha vida financeira começou a entrar em colapso. Mas, em vez de reagir com medo, decidi manter a vibração da confiança. Eu acordava todos os dias e, antes de olhar para qualquer problema, focava em sentir abundância. Repetia para mim mesmo: o universo é abundante e eu faço parte dele. Fiz isso mesmo quando nada parecia fazer sentido, e foi incrível observar como as coisas começaram a mudar. Pessoas que eu não via há anos me contataram com oportunidades. Projetos antigos ressurgiram. O fluxo foi restabelecido. Porque quando a vibração muda, o campo responde. O mais curioso é que o cérebro também reconhece essa mudança. Quando você cultiva emoções elevadas, como amor e gratidão, ele libera neurotransmissores como dopamina e serotonina, que aumentam seu foco, clareza e senso de poder pessoal. Isso cria um ciclo virtuoso. Quanto melhor você se sente, mais confiantemente age. E quanto mais confiantemente age, mais resultados positivos atrai. É uma espiral ascendente que começa de dentro para fora. Mas é preciso estar vigilante. O medo constantemente tenta se infiltrar novamente. E muitas vezes se disfarça de prudência, de racionalidade, de bom senso. Ele dirá a você que é perigoso acreditar demais, sonhar muito alto, sentir gratidão antes de ver os resultados. Mas essa é a velha programação tentando te manter na frequência antiga. Quando o medo surgir, e ele vai surgir, não o combata. Observe, respire e escolha vibrar diferente. Coragem não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. Você não precisa esperar o mundo mudar para se sentir melhor. Você muda o mundo mudando como você se sente agora. Tudo o que você deseja já está disponível, esperando sua vibração se alinhar. E esse alinhamento acontece quando você começa a pensar, falar e sentir como se já fosse a pessoa que deseja se tornar. Não é pretensão, é um treinamento vibracional. É moldar o campo antes que a matéria se manifeste. O segredo para a riqueza, saúde, relacionamentos e felicidade é o mesmo, seu estado vibracional. Porque a vibração precede a ação, e a ação materializa a vibração. Esta é a verdadeira ciência da atração, não uma crença mágica, mas um processo natural da vida. Quando você entende que tudo é frequência, você começa a perceber que o sucesso não é algo que você conquista, é algo em que você se sintoniza, e neste exato momento, você pode escolher mudar sua frequência. Não importa onde você está, o que você tem ou o que você perdeu. A abundância não precisa vir de fora. Ela começa agora, dentro de você. A ação é a ponte entre o invisível e o visível. É o elo que transforma pensamento em matéria, desejo em realização, intenção em resultados. Tudo o que você quer já existe, mas está em um nível de potencial. E a única maneira de trazê-lo para o plano físico é através da ação. Levei muito tempo para entender isso. Por anos, acreditei que o pensamento positivo era suficiente, que visualizar bastava. Mas pensamento sem ação é como acender uma chama e não adicionar lenha. Ela se apaga. É a ação que alimenta a energia criativa do universo. É o sinal que diz: estou pronto. E veja bem, não é qualquer ação. É ação consciente, ação alinhada, ação inspirada. Muitas pessoas trabalham o dia inteiro, mas não agem conscientemente. Estão ocupadas, mas não estão criando. A verdadeira ação nasce de um estado de decisão, não de desespero. É tranquila, firme e constante. É como plantar uma semente com fé de que ela brotará. Você não precisa cavar a terra todos os dias para verificar se está crescendo. Você apenas continua regando. É assim que a energia da ação funciona. Ela exige confiança, não pressa. Lembro-me claramente da primeira vez que decidi agir sem esperar estar pronto. Foi quando deixei o Corpo de Bombeiros em Toronto. Naquele momento eu não tinha garantias, nenhum plano perfeito. Eu tinha apenas uma ideia e uma decisão. E foi essa decisão que me levou a abrir minha primeira empresa de limpeza. Eu não sabia nada sobre negócios, não tinha educação formal, nem qualquer experiência.
Mas eu tinha uma fé inabalável de que poderia aprender no caminho, e assim o fiz. No primeiro ano, meu negócio faturou mais de $100.000. Não porque tive sorte, mas porque finalmente entendi que o universo recompensa aqueles que se movem. A ciência também confirma isso. Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que a ação precede a motivação. Isso significa que você não precisa se sentir motivado para agir. Você precisa agir para se sentir motivado. Quando você dá o primeiro passo, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da realização. Essa liberação química gera uma sensação de progresso, e o progresso alimenta a motivação. Em outras palavras, o impulso não vem antes da ação. Ele vem como consequência dela. E é assim que você cria um ciclo de movimento e crescimento contínuos. Mas há algo que separa aqueles que agem daqueles que apenas planejam: o comprometimento. A maioria das pessoas confunde interesse com comprometimento. Elas dizem que querem mudar, mas apenas enquanto for conveniente. Elas querem sucesso, mas sem abrir mão de nada. Querem liberdade, mas não querem sair da zona de conforto. E o universo não responde a intenções mornas. Ele responde à energia do comprometimento total. É como pular de um penhasco sabendo que você construirá suas asas na descida. Essa é a verdadeira fé. Não acreditar quando tudo está certo, mas dar o passo mesmo quando ainda não há chão visível. Cada vez que você age, algo muda dentro de você. A confiança cresce, a dúvida diminui e o medo perde o controle. Porque a ação é o antídoto para a incerteza. Nenhum medo sobrevive ao movimento. Quando você se move, a energia flui. E quando a energia flui, o universo se alinha. Eu vi isso acontecer centenas de vezes com pessoas que começaram sem saber exatamente para onde ir. Uma mulher que participou de um dos meus treinamentos começou a aplicar esse princípio de uma maneira simples. Ela decidiu agir todos os dias, mesmo que fosse algo pequeno. A princípio, seu objetivo era quitar dívidas. Em poucos meses, ela não apenas estava livre de dívidas, mas também começou a atrair oportunidades de negócios que nunca havia considerado. Tudo porque ela entendeu que o universo não recompensa a intenção. Ele recompensa a direção. Se a esta altura você está sentindo algo se mover dentro de você, se esta mensagem está despertando uma nova energia, este é o momento de transformar o sentimento em movimento. Inscreva-se agora, clique em curtir e faça parte deste espaço de crescimento. Quero que você esteja comigo em cada passo do caminho, porque juntos continuaremos esta jornada não de informação, mas de transformação. O que você precisa fazer hoje não é esperar, é começar. Um passo, um movimento, uma decisão. Pode ser pequeno, pode parecer insignificante, mas o universo não mede o tamanho da ação. Ele responde à intenção por trás dela. E quando você dá esse primeiro passo com fé, portas começam a se abrir de maneiras que a lógica jamais poderia explicar. A vida não responde à dúvida, ela responde à convicção. E quando você realmente se compromete, quando decide agir, não há força no mundo capaz de parar o que já começou dentro de você. O medo é uma força curiosa. Ele tem o poder de paralisar até as mentes mais brilhantes e fazer com que sonhos inteiros morram antes mesmo de nascerem. É sutil, sedutor e se apresenta de tantas formas que às vezes você nem percebe que ele está ali. Às vezes, ele vem disfarçado de prudência, de cautela, de planejamento. Outras vezes, vem revestido de bom senso. Você diz a si mesmo: talvez não seja a hora certa. Talvez eu devesse esperar um pouco mais. Talvez eu precise me preparar melhor. Mas por trás de cada talvez reside o mesmo sentimento: o medo. O medo do fracasso, o medo de ser julgado, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de perder o que você já tem. E a ironia é que o medo aparece precisamente quando você está prestes a crescer. Ele é um guardião do limiar entre quem você é e quem você pode se tornar. Sempre que você se aproxima de algo importante, algo que pode expandir sua vida, o medo surge para testar sua decisão. E se você o ouve,
se permite ser convencido por ele, você retorna à sua zona de conforto e a chama de segurança. Mas a segurança é meramente a estagnação disfarçada de estabilidade. Nada floresce na estagnação. Aprendi isso da maneira mais difícil. Quando decidi deixar o corpo de bombeiros, eu tinha uma vida estável, uma renda fixa, uma rotina previsível, benefícios, respeito. Era o tipo de segurança que a maioria das pessoas passa a vida tentando alcançar, mas dentro de mim algo gritava. Eu sabia que não estava vivendo à altura do meu potencial. Eu sentia que havia algo maior esperando por mim, mas o medo me dizia: e se der errado? E se você perder tudo? Houve noites sem dormir, dividido entre o medo de ficar e o medo de partir. Até que percebi uma coisa: o medo não desaparece, ele apenas muda de forma. O segredo não é esperar a coragem chegar, é agir apesar do medo. Naquele dia, assinei minha demissão. Lembro-me de olhar para o papel e sentir meu coração disparar. Parecia loucura, e talvez fosse. Mas o que é a vida sem um pouco de loucura? Foi essa decisão que me colocou em um novo caminho, um caminho que mudou completamente minha história. Eu não estava pronto. Eu não sabia o que viria, mas dei o passo de qualquer maneira. E o interessante é que, enquanto eu caminhava, o medo diminuía. Não desapareceu, mas perdeu o poder de me controlar. O medo é apenas energia, e a energia pode ser transformada. Quando você aprende a usar o medo como combustível, ele se torna a força que te impulsiona. Pense em um foguete. Ele precisa de pressão para romper a atmosfera. Da mesma forma, o medo é a pressão que precede o crescimento. Quando você sente medo, é um sinal de que está deixando um território familiar. E é fora desse território que o extraordinário acontece. Um estudo realizado pela Universidade de Cambridge mostrou que, ao enfrentar conscientemente situações desafiadoras, o cérebro cria novas conexões neurais que expandem a percepção da própria capacidade. Em outras palavras, cada vez que você faz algo com medo, você literalmente se torna mais forte. O que te paralisou ontem se torna natural amanhã. E esse é o ciclo do crescimento: sentir, agir, expandir. O problema é que muitas pessoas evitam esse processo. Elas acreditam que, ao evitar o medo, estão se protegendo. Mas o que elas não percebem é que o preço dessa fuga é extremamente alto. É a perda da própria evolução. Aquele emprego que você não larga, aquele projeto que você não começa, aquela conversa que você evita, tudo isso é medo disfarçado de racionalidade. E quanto mais você alimenta o medo, mais ele cresce. Ele se torna uma parede invisível que te mantém preso em uma vida da qual você já cresceu. Houve um tempo em que eu acreditava que a coragem era um presente reservado a poucos, mas percebi que ela é meramente uma habilidade treinável. Cada vez que você enfrenta o medo, mesmo em pequenas doses, você fortalece o músculo da coragem. E com o tempo, o que antes parecia impossível se torna parte da sua vida cotidiana. Eu vi isso acontecer com tantas pessoas ao longo dos anos. Empreendedores que começaram do zero, pais que decidiram mudar de carreira, indivíduos que deixaram relacionamentos tóxicos, que enfrentaram doenças, que se reconstruíram do nada. Em cada uma dessas histórias havia medo, mas havia também decisão. E é isso que muda tudo, a decisão. O medo sempre tentará te convencer de que é mais seguro esperar, mas o que ele não te diz é que esperar é uma escolha, e uma escolha que também tem consequências. Porque enquanto você espera o momento certo, a vida segue. O tempo não para. E o verdadeiro risco não está em agir, mas em permanecer onde você está. Então, quando o medo surgir, e ele vai surgir, não lute contra ele. Respire, reconheça-o e haja assim mesmo. Use-o como um sinal de que você está no caminho certo. Porque o medo só aparece quando há algo importante a ser conquistado. É o indicador de que você está se aproximando da expansão. E cada passo que você dá, apesar do medo, é uma declaração de poder. É o universo te ouvindo dizer: eu confio. As pessoas acreditam que, para mudar de vida, precisam dar passos gigantescos, fazer transformações drásticas, romper com tudo de uma vez só.
Mas o verdadeiro poder reside em pequenas ações repetidas, na consistência silenciosa, na disciplina invisível do dia a dia. A mente humana é programada para buscar resultados imediatos. Por isso, muitos desistem antes mesmo de ver o primeiro sinal de progresso. Eles querem plantar hoje e colher amanhã. Mas o crescimento não segue o tempo da pressa, ele segue o tempo da persistência. Tudo na natureza obedece a esse princípio. Uma semente precisa de dias, semanas, meses na escuridão até conseguir romper a terra. Você não pode apressar o florescimento de algo que ainda está criando raízes. E o mesmo se aplica aos seus objetivos. Aprendi que o sucesso não é resultado de grandes explosões de esforço, mas da constância de pequenas ações. As pessoas me perguntam qual é o segredo. E eu respondo: o segredo é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. Porque é fácil agir quando você está inspirado. É difícil manter a mesma energia quando o entusiasmo diminui. E é aí que a maioria das pessoas para. Elas confundem o fim da empolgação com o fim do propósito. Mas o verdadeiro propósito sobrevive ao cansaço. É justamente nos dias em que você não quer continuar que o universo te observa com mais atenção. Ele quer saber se você está realmente comprometido com o que pediu. Quando comecei minha jornada, também queria resultados rápidos. Eu queria ganhar dinheiro, mudar minha vida, alcançar a liberdade. Mas percebi que nada acontece de repente. Todo dia eu fazia uma pequena coisa. Lia mais uma página, escrevia um objetivo, dava uma palestra, conversava com alguém que pudesse me ensinar. Não via progresso imediato, mas continuei. E um dia olhei para trás e percebi o quão longe eu tinha chegado. A consistência havia construído o que a pressa jamais conseguiria. Há um estudo da Universidade de Colômbia que prova isso. Eles acompanharam pessoas em busca de grandes mudanças profissionais, financeiras e pessoais, e descobriram que quem adotava pequenas ações diárias e consistentes tinha até 10 vezes mais chances de alcançar seus objetivos do que aqueles que faziam esforços intensos e esporádicos, porque o cérebro responde melhor à repetição do que à intensidade. Cada vez que você repete uma ação, você está fortalecendo um circuito neural. E com o tempo, esse circuito se torna automático. É assim que os hábitos se formam e o comportamento muda. A consistência cria identidade. Quando você faz algo todos os dias, mesmo que por um curto período, você começa a se ver como alguém que age, não como alguém que espera. Isso muda tudo, porque seu cérebro precisa acreditar na nova versão de você antes que o mundo possa refleti-la. É um processo interno que antecede qualquer conquista externa. Lembro-me de um homem que conheci em um dos meus seminários. Ele tinha um sonho simples: abrir o próprio negócio. Por anos ele tentou de tudo, mas sempre desistia no meio do caminho. Até que um dia decidiu aplicar o princípio da consistência. Em vez de tentar fazer tudo de uma vez, ele se comprometeu a dar apenas um passo diário. Um telefonema, uma pesquisa, uma conversa, uma leitura. Nada grandioso, mas ele fez isso todos os dias. Em 12 meses, aquele pequeno e constante movimento havia construído algo sólido. O negócio que ele sonhava estava de pé e funcionando. E mais do que isso, ele havia mudado como pessoa. O que antes era um sonho distante se tornou um modo de vida. Consistência é o treinamento da fé, porque você continua mesmo sem ver resultados imediatos. E essa é a verdadeira prova do universo. Ver se você é capaz de agir sem garantia, de persistir sem aplausos, de continuar acreditando quando nada ao redor parece mudar. Mas algo muda dentro de você, e quando você muda internamente, o mundo começa a se curvar à sua nova frequência. É curioso observar que a maioria das pessoas superestima o que pode fazer em uma semana e subestima o que pode construir em um ano. Elas querem transformar tudo de uma vez e, quando não conseguem, concluem que não são boas o suficiente. Mas se elas apenas mantivessem o ritmo, se apenas confiassem no processo, veriam o poder acumulado da repetição. Pequenas vitórias diárias criam uma energia que, com o tempo,
se transforma em resultados extraordinários. Portanto, não subestime o poder do que é feito em silêncio. A força que constrói impérios é a mesma que constrói hábitos. A vida não muda em um único salto. Ela muda em pequenos passos diários, repetidos com fé e paciência. Porque enquanto muitos esperam o momento certo para agir, aqueles que agem um pouco a cada dia transformam o tempo em um aliado. E no final, o tempo sempre recompensa aqueles que foram consistentes. Tudo o que você experimenta hoje é uma consequência direta da história que você conta a si mesmo. As palavras que você usa para se descrever moldam as experiências que você atrai. A mente é um espelho e reflete exatamente o que acredita ser verdade. E o mais curioso é que a maioria das pessoas nunca questionou a própria narrativa. Elas repetem frases que ouviram desde a infância. Eu sou azarado. Na minha família as coisas são difíceis. Dinheiro é um problema. Eu sempre me atraso. Eu não consigo mudar. E sem perceber, transformam essas frases em comandos que o subconsciente obedece fielmente. Porque o subconsciente não argumenta, ele simplesmente executa. O que você diz sobre si mesmo se torna uma ordem que seu cérebro e o universo se esforçam para cumprir. Por anos, eu também estive preso em uma história limitada. Eu dizia que não era bom o suficiente, que não tinha educação suficiente, que não conhecia as pessoas certas. E adivinha? A vida me mostrava provas diárias de que aquilo era verdade, porque o mundo sempre confirma aquilo em que você acredita. Quando você afirma algo com convicção, seu sistema de ativação reticular, uma rede de neurônios responsável por filtrar informações relevantes, começa a buscar evidências para apoiar essa crença. Se você acredita que o mundo é difícil, você só verá obstáculos. Se você acredita que as oportunidades estão em toda parte, você começará a vê-las claramente. O mundo não muda. O que muda é o que você é capaz de ver dentro dele. E isso é poderoso, mas também perigoso. Porque a maioria das pessoas vive contando histórias de limitação. Elas se definem pelo passado, pelos fracassos, pelas circunstâncias. Elas dizem, eu sou assim porque minha infância foi difícil. Eu sou assim porque ninguém me ajudou. Eu sou assim porque sempre foi difícil para mim. Mas a verdade é que nada do que aconteceu define quem você é. Apenas o que você acredita sobre o que aconteceu. Você pode ter experimentado dor, rejeição, perdas, fracassos. Mas se você escolhe acreditar que isso te tornou mais forte, mais consciente e mais preparado, toda a sua narrativa muda. E quando a narrativa muda, seu destino muda junto. Vi isso acontecer inúmeras vezes. Lembro-me de um homem que me abordou depois de uma palestra. Ele me contou que havia crescido em um ambiente de pobreza, cercado por pessoas negativas. Ele havia trabalhado por 20 anos em um emprego que detestava e acreditava que era a única opção que tinha. Quando perguntei por que ele ainda estava lá, ele respondeu, porque na minha família, ninguém nunca teve sorte. Sempre fomos assim. Olhei para ele e disse, você está preso em uma história que não escreveu, mas que você continua repetindo. Aquilo o atingiu como um raio. Ele ficou em silêncio por um instante e então perguntou, e se eu pudesse escrever outra? Eu sorri e disse, é exatamente isso que você deve fazer. Meses depois, recebi uma carta dele. Ele havia mudado de emprego, iniciado um negócio e, pela primeira vez, se sentia dono da própria vida. Tudo o que ele fez foi mudar a história que contava a si mesmo. A mente acredita em tudo o que você diz repetidamente. É por isso que as afirmações têm tanto poder. Mas não basta apenas dizê-las. Você precisa sentir que elas são verdadeiras. Quando você diz, eu sou próspero, com emoção genuína, você está reprogramando as conexões do seu cérebro. Estudos da Universidade de Harvard mostram que a repetição de afirmações positivas, acompanhadas de emoção, altera padrões neurais e cria novas sinapses associadas à autoconfiança e ao otimismo. Em outras palavras, toda vez que você muda a forma como fala sobre si mesmo, você está literalmente redesenhando seu cérebro para o sucesso.
A história que você conta também molda suas emoções. Se sua narrativa é a de uma vítima, você viverá em um estado constante de impotência. Se sua narrativa é a de um protagonista, você viverá em um estado de poder. É como assistir ao mesmo filme com um roteiro diferente. Os eventos podem ser os mesmos, mas como você se posiciona, muda completamente o enredo. E a beleza da vida é que você pode reescrever esse roteiro a qualquer momento. Não importa há quanto tempo você tem repetido as mesmas palavras. A mudança começa no momento em que você decide contar uma nova história. Uma história de coragem, abundância e crescimento. Então pergunte a si mesmo agora: que história estou contando a mim mesmo? É uma história de possibilidades ou de limitações? É uma história que te impulsiona para frente ou te mantém preso ao passado? Porque, no fim das contas, o que define sua vida não é o que acontece com você, mas o que você acredita sobre o que acontece. E essa crença nasce da história que você escolhe repetir. A boa notícia é que se uma história te trouxe até aqui, uma nova pode te levar aonde você quiser. A maneira como você começa o dia define o tom para toda a sua vida. E o que estou prestes a te contar pode parecer simples, mas se você aplicar com disciplina, transformará não apenas suas manhãs, mas todo o seu destino. Por anos, observei um padrão entre as pessoas bem-sucedidas que conheci. Elas têm uma coisa em comum. Elas dominam a primeira hora do dia. A maioria das pessoas acorda e imediatamente se conecta com o caos. Alarmes, notificações, notícias, preocupações. Antes mesmo de colocar os pés no chão, já estão reagindo. E quando o dia começa na reação, termina na exaustão. Porque quando o cérebro é exposto a estímulos urgentes logo ao acordar, ele entra em modo de sobrevivência. E aqueles que vivem em modo de sobrevivência não criam, apenas resistem. Mas não quero que você apenas entenda isso intelectualmente. Quero que você experimente. E é por isso que quero te propor um desafio. Pelos próximos 7 dias, comprometa-se com este ritual. Apenas 7 dias. Quando você acordar, não pegue seu celular por 10 minutos. Sente-se, respire e pergunte a si mesmo: quem eu escolho ser hoje? Visualize seu dia se desenrolando perfeitamente. Veja-se agindo com confiança, tomando decisões com clareza, lidando com desafios com serenidade. Sinta o que você sentiria se tudo isso já estivesse acontecendo agora. Permita-se viver essa emoção mesmo antes do dia começar. E se você fizer isso por uma semana, garanto que sentirá a diferença. Se fizer por 30 dias, nunca mais começará uma manhã de outra forma, porque seu corpo e sua mente começarão a associar este momento de conexão a um estado de poder. E uma vez que o cérebro percebe os benefícios emocionais de um novo hábito, ele começa a desejá-lo. Isso cria um ciclo de recompensa positivo, o que faz com que esse novo padrão se torne natural. Por anos, apliquei esse princípio em mim e nas pessoas que coachei. Vi empreendedores emergirem do caos mental e recuperarem a clareza em suas decisões. Vi pessoas ansiosas começarem a experimentar paz logo ao acordar. Até vi casamentos se transformarem porque o simples ato de começar o dia com presença reduziu conflitos e aumentou a empatia. Tudo isso por causa de 10 minutos de consciência plena, antes que o mundo comece a te puxar em todas as direções. A verdade é que o sucesso não acontece em grandes saltos, mas em escolhas pequenas e consistentes. E esta é uma escolha que pode mudar tudo, porque quando você começa o dia no controle, você termina o dia com propósito. E o propósito é o combustível que te mantém no caminho certo, mesmo quando o mundo tenta te distrair. Então, amanhã de manhã, quando o seu despertador tocar, lembre-se do que está ouvindo agora. Não pegue seu celular. Sente-se em silêncio. Respire e pergunte a si mesmo: o que eu quero criar hoje? E depois de fazer isso, haja como se você já fosse a pessoa que deseja ser. Porque no fim das contas, o segredo não é esperar que o mundo mude para se sentir bem. O segredo é se sentir bem para mudar o mundo. E tudo começa quando você decide iniciar o seu dia de dentro para fora. O poder de transformar qualquer área da sua vida
está em suas mãos todos os dias. Cada pensamento, cada emoção, cada pequena decisão que você toma pela manhã é uma semente sendo plantada em seu futuro. E talvez agora exista alguém que você conheça que precise ouvir isso. Alguém que está cansado de lutar contra as circunstâncias e só precisa de um empurrãozinho para se lembrar de que ainda pode escolher um novo começo. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente o que ela precisa para mudar a direção da própria vida. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, por investir este tempo em si mesmo e pela energia que compartilhamos neste momento. Mantenha a consistência, aplicando cada passo, cada reflexão, porque é assim que a mudança se solidifica. E lembre-se, estarei te esperando no próximo vídeo.